Muito bem, sejam bem-vindos ao nosso papo dentro do programa Se Liga Aí. Com muito prazer, a gente vai conversar novamente com o professor Acioli Júnior, professor de História, Geografia, filósofo, sociólogo, ele que tem especialização em Ciências da Religião, lançou diversos livros e está anunciando mais um livro dele sobre reflexões de um observador, ensaios sobre política, com diversos volumes. Os primeiros volumes já estão aí para quem quiser ter, porque é muito importante essa reflexão no momento tão particular que vive o nosso Brasil, no ano eleitoral e muita coisa a saber, professor. Por que essas reflexões? E por que as pessoas não refletem o que a gente está aí a observar neste momento político em que vive o nosso Brasil? Na verdade, fiz uma trilogia de temas, mas em 4 livros. O meu primeiro livro eu lancei sobre religião. O segundo livro é esse agora, sobre política, mas ele vai sair em 2 volumes. Esse é o primeiro volume, o segundo volume vai ser lançado em setembro, e o terceiro volume será um volume falando sobre sociedade. Eu falo sobre tipos de discriminação, também relacionamento a dois e sociedade. Propus fazer essa trilogia de temas para tentar abarcar um maior número de reflexões sobre a sociedade brasileira, sobre o fenômeno político, e todas essas questões importantíssimas para a sociedade. Mas, infelizmente, sobre a questão tanto religiosa como política, as pessoas não têm refletido, porque as pessoas não têm encarado essas duas pautas de maneira racional, mas de maneira fanática e apaixonada. Tem até um artigo do meu livro, intitulado, que eu acho muito interessante esse artigo, vou até pegar ele aqui, que eu falo sobre a diferença entre torcedores e eleitores na política. E eu digo que a maioria dos nossos eleitores se transformaram em torcedores. E eles estão fanáticos, como é o flamenguista, o corintiano, o vascaíno. E eu até começo esse artigo com uma frase que eu acho maravilhosa, que é uma frase do Nelson Rodrigues. E a frase diz o seguinte, Marcelo, olha só, olha o que ele vai te falar. Nada mais cretino e nada mais cretinizante do que a paixão política. É a única paixão sem grandeza. A única paixão que é capaz de imbecilizar o homem. Então, eu acho que, infelizmente, no Brasil, essa polarização nefasta que tomou conta da política nacional, ela tem produzido fanáticos e não eleitores conscientes, e eleitores que cobrem um projeto dos seus políticos. Por exemplo, aqueles que estão na frente nas pesquisas aí, eu não vejo nenhum projeto político de nenhum dos dois. E isso é uma pena, porque os eleitores estão mais indo nessa ideia da paixão e da polarização do que pedir um projeto político sobre educação, sobre economia, sobre reformas dos seus candidatos. Isso é uma grande lástima para a sociedade brasileira. Olha, a gente tem observado que a polarização vem causando dissabores. Outras vias aí estão, a chamada terceira via, mas o que a gente vislumbra é que a terceira via é uma possibilidade, mas que a polarização tem tomado uma forma muito grande. O professor vê isso como o quê? Então, eu também percebo do mesmo modo. Eu acho que a polarização, que para mim é algo extremamente abjeto na política nacional, tanto a nível nacional, como a nível também estadual e municipal. Por exemplo, a minha cidade, Cabo Frio, ficou décadas aqui entre Marquinhos e Alaí. Búzios ficou décadas entre Toninho Branco e Mirinho. Isso aqui, em todas as cidades da região também. O estado do Rio de Janeiro e os estados do Nordeste, pior ainda, que são estados que possuem coronéis. A família Sarney mandou em 2 estados por mais de 70 anos. E no Brasil isso se repete, ou seja, ficou décadas entre o PT e o PSDB. O PSDB saiu dessa polarização e agora nós temos essa polarização entre bolsonarismo e petismo.
Então, e essa polarização cega milhões de pessoas e faz com que elas não dêem espaço para o novo, não consiga ver projetos políticos e muito menos faz com que essas pessoas façam reflexões racionais sobre aquilo que ocorre no país e também busque sair desse jogo nefasto, dessa polarização. E ainda tem um fator, ainda muito nessa polarização, a questão de religião e política. Então, Marcelo, eu acabei de fazer uma live que eu acho que eu considero uma das melhores que eu fiz, tá até no YouTube, uma live que eu estou começando uma série de lives sobre as principais fake news das eleições desde 1989 até 2022. E a primeira fake news que eu trabalhei nesse vídeo foi uma fake news religiosa muito famosa, inclusive repetida desde 1989, quando a Folha Universal chamava Lula do diabo barbudo e dizia que a bandeira do PT era o tridente do diabo. E que fake news é essa? É aquela que diz que se alguém da esquerda ou Lula vencer as eleições, as igrejas, sobretudo a igreja evangélica, os pastores serão perseguidos. E essa fake news ela é tão mentirosa, tão absurda, porque os evangélicos, no primeiro censo realizado no Brasil em 1991, eles tinham 6,6% da sociedade brasileira. E hoje os evangélicos são 35% da sociedade brasileira. Eles saíram de um número insignificante para um número hoje de cerca de 50 milhões na sociedade durante os governos do PT e durante o governo da esquerda. E quem está falando aqui é alguém que não vota no PT, como também não vota no Bolsonaro, e alguém que sente a única preocupação de combater essas mensagens falsas e essas fake news. Eu vou só te dar um exemplo. O Bispo Macedo fez agora, no final de janeiro, um texto dizendo o seguinte, por que um cristão não deve ser de esquerda? Então ele fez lá um texto com 5 questões falando sobre isso. Mas o Bispo Macedo e a Igreja Universal, acho que eles se esqueceram de que eles ficaram 14 anos no governo do PT. O Bispo Marcelo Crivella, que é sobrinho do Edir Macedo, foi ministro da Pesca de Dilma em 2012, da Dilma Rousseff. E também eles compraram o Banco do Paraná, um banco público, o Banco Paranaense, o Banco Renner. Eles compraram em 2013 do governo Dilma. A Dilma fez esse absurdo de vender o Banco do Paraná para o Bispo Macedo, 49% das suas ações. Então, isso demonstra que esses pastores sempre estão onde o poder está, esses líderes religiosos famosos, quem está no poder, eles estão juntos, eles estiveram junto com o Collor, estiveram junto com o Itamar, com o FHC, nos 2 governos Lula, no governo Dilma, no governo Temer, estão agora com o Bolsonaro. Ou seja, para líderes religiosos, inescrupulosos e mercenários da fé, eles estão onde está o dinheiro e onde está o poder. Então, é isso que eu faço nesse vídeo, mostrar que o maior crescimento da igreja evangélica se deu nesse período do governo petista e que nunca houve perseguição religiosa no Brasil, em momento nenhum, no período da redemocratização. E, pelo contrário, o período que houve perseguições religiosas foi no período da ditadura militar, e isso é provado com inúmeros filmes, livros, por exemplo, Marcelo, o livro do Frei Beto, Batismo de Fogo, que virou filme, ele demonstra muito bem a perseguição de setores da Igreja Católica pela ditadura militar, principalmente pela teologia da libertação. E um pastor presbiteriano muito famoso, que faz debate na Melodia, o reverendo Marcos Amaral, a tese de doutorado dele é sobre os cristãos que foram entregues pela própria igreja e pelos próprios pastores no período da ditadura militar para serem torturados. Ou seja, o único período que perseguiu cristão, determinado grupo cristão, foi o período da ditadura e nunca houve perseguição de 1989 até 2022 de nenhum grupo cristão, de nenhum grupo religioso. Mas essa é uma fake news muito divulgada dentro da religião. Política e religião não se misturam ou essa mistura pode trazer caminhos tortuosos para a democracia? Para mim, essa mistura vai ser sempre uma mistura nefasta para a sociedade brasileira e também pela religião. Vou só te dar um exemplo, Marcelo, do que eu estou falando. As Testemunhas de Jeová é uma religião apolítica, ou seja, ela não participa das eleições. Hoje eles até vão lá votar, porque o voto do Brasil, em tese, é obrigatório. Nós só temos 3 formas de voto facultativo, que seria entre 16 e 18 anos,
acima dos 70 anos e o voto do analfabeto é facultativo. No restante, o voto é obrigatório. Por isso, as testemunhas de Jeová se apresentam para votar e chegam lá e eles votam branco e nulo. Então, ela é uma religião apolítica. E com isso, você vê, por mais que eu não concorde com isso, que eu acho que isso aí seria um radicalismo, eu acho que todo mundo deve votar, inclusive deve votar branco e nulo quando não se sentir representado, como eu sempre faço no segundo turno para governador do Rio e para presidente da República. Quando eu não me sinto representado, eu voto nulo. Mas eu acho que a pessoa deve votar sim. Agora, no entanto, você vê que as testemunhas de Jeová não recebem nenhuma acusação por essa postura. Enquanto igrejas evangélicas e católicas, elas são sempre acusadas pela sociedade, pelos próprios membros, de não só participarem politicamente, mas de participarem de maneira politiqueira. Por exemplo, todo mundo viu no Google aí, tem milhares de fotos de igrejas fazendo arminha para Bolsonaro. Então, os crentes esqueceram do símbolo da cruz, do símbolo do cristianismo, uma cruz, estavam ali fazendo arminha para político, pastores fazendo arminha para político. Então, algo assim, extremamente absurdo e uma coisa que mancha a própria religião evangélica. Então, eu acho que o mais correto é o pastor ensinar sobre ética e cidadania, ou o padre, o líder religioso que for, ensinar valores cristãos, mas nunca fazer campanha para nenhum político, para nenhum partido e para quem quer que seja. Até porque as pessoas, quando vão ao culto, vão à missa, elas chegam ali para ouvir uma mensagem espiritual e não para ouvir alguém fazendo politicagem barata e muitas das vezes porque está ganhando dinheiro dos políticos. Porque, normalmente, ninguém faz campanha política de graça para ninguém. Sobretudo líderes que têm Pois bem. muitas... Voltou o seu áudio. Ok, professor? Agora sim, voltou o seu áudio. Ainda sobre isso, a gente vive num estado laico. Mas poderia definir para a gente estado laico e laicidade? Então, o Estado laico é o Estado neutro. A palavra laico significa neutro em latim. Seria o Estado que não tem religião e o Estado que não tem aliança com a religião. Isso está no artigo 19, inciso 1º da Constituição Federal, que é o artigo que fala sobre laicidade e Estado laico. E lá está bem expresso de que o Estado ele é neutro e ele não pode ter aliança nem com a religião, nem com líderes religiosos. Isso não quer dizer que o Estado vai perseguir a religião, muito pelo contrário. O Estado que perseguiu a religião foi o Estado ateu implantado na União Soviética e implantado na China por Mao Tse-tung. Esse é um Estado ateu que, quando foi implantado, de fato perseguia todas as religiões. O Estado laico, não. Ele é um Estado neutro e, com isso, ele respeita todas as formas de fé e crença. Não existe nenhuma religião oficial nesse Estado e ele também permite a descrença. Ele permite que pessoas sejam ateias, céticas e agnósticas. Então, ele respeita a todos e não deve financiar nenhum grupo religioso, mas, infelizmente, mesmo estando na Constituição, o que mais ocorre são líderes políticos financiando líder religioso. Então, por exemplo, a Rede Record de televisão ela foi comprada com a ajuda do governo federal, com a ajuda do Fernando Collor de Mello. E centenas de rádios foram dadas para pastores, líderes evangélicos, no período aí de vários presidentes da República. Então, essa aliança que é condenável pela Constituição, infelizmente, ela está no nosso dia a dia. Então, só para dar outro exemplo, a bancada evangélica, todos os juristas são unânimes em dizer ela é uma grave, um grave incorreção ao Estado laico. Por quê? Porque não se pode ter uma bancada religiosa num país onde legisladores e governantes devem legislar para todos ou governar para todos. Então, quando, por exemplo, o Bolsonaro, quando ele foi eleito presidente, ele não foi eleito para governar só para o seu grupo, ele foi eleito para governar por toda a sociedade. Assim como os senadores e deputados, que são aqueles que fazem lei. Ele tem que legislar por toda a sociedade. Então, quando se cria uma bancada religiosa, uma bancada evangélica, isso é um absurdo contra o Estado laico, porque aqueles parlamentares ali, eles estão ali como testa de ferro de igreja e também como despachantes de grandes líderes religiosos, o que seria uma grave infração do Estado laico. Bem, a gente tem algumas participações aqui no Facebook. Muito obrigado ao pessoal do Facebook. A Claudinha França coloca o seguinte: política e religião sempre andaram juntas, a política e a religião.
E aí tem o fator. O que ela coloca, o errado, é a religião disputar o poder. O nosso querido pastor Anderson Santos, tudo bem, querido pastor Anderson? A reforma protestante não contribuiu de nada para a sociedade. Ele coloca o seguinte: a religião, com seus valores e princípios éticos e morais, não tem capacidade de contribuir em nada com a sociedade? Hein, professor? Então, pastor, é excelente que o pastor colocou. Primeiro que a minha monografia na Faculdade de História foi um texto de 92 páginas sobre Lutero. Eu ia escrever sobre João Calvino, porque, como eu falei para você, eu sou ex-seminarista presbiteriano. Então, eu já fui calvinista e eu escrevi a minha monografia sobre Lutero. Foi muito boa a pergunta do pastor, muito pertinente. Por quê? Porque a reforma protestante, Marcelo, ela vai contribuir decisivamente para o Estado laico. Por que ela vai contribuir? Porque os estados, antes da reforma protestante, eles eram estados confessionais católicos. Como no caso do Brasil, em 1824, o Brasil vai adotar o Estado confessional na sua primeira Constituição, a Constituição outorgada por Dom Pedro I em 1824. Está lá expresso no artigo 5º da Constituição que o Estado brasileiro ele é confessional e ele tinha uma religião oficial, que é o catolicismo. Então, foi o advento do protestantismo e da reforma protestante, lá em 1517, quando Lutero vai asfixiar na igreja de Wittenberg, na Alemanha, suas 95 teses, vai ser a reforma protestante que vai começar a transformar vários países europeus em estados laicos, ou seja, estados sem religião e estados que aceitem a manifestação religiosa do seu povo. Por isso que Estado laico não é um Estado que proíbe a religião. Ele só não tem financiamento da religião, do Estado às religiões, e não tem negociação entre o líder político e religioso. Pelo menos, em tese, é isso. Mas quem que vai contribuir para que o Estado se torne laico em diversos países do mundo foi a reforma protestante, porque vai surgir um outro grupo de religiosos fortes fazendo em contraposição à Igreja Católica, e com isso vários estados europeus vão se tornar laicos, vão se tornar neutros em relação à religião. Por isso que os protestantes contribuíram muito para a laicização de vários países europeus, dos Estados Unidos, inclusive do Brasil. Bem, a gente sabe o poder que tem a imprensa, a mídia, tanto é considerado o quarto poder. E com isso, na era da tecnologia, vem as redes sociais. E nós tivemos uma eleição em que foi bastante usada esta rede. Como o senhor, professor, vê essa questão nas eleições deste ano? As redes sociais vão definir a eleição? Então, Marcelo, o que você colocou aí foi muito pertinente. Por quê? Porque a eleição de 2018 foi a eleição mais estranha do século no Brasil. Por que ela foi? Porque ela foi uma eleição em que a economia não foi o peso preponderante. Sempre quem determina numa eleição em todos os países capitalistas do mundo é a questão econômica. Por isso que o marqueteiro do Bill Clinton falou para ele: é a economia, estúpido. Ele fala assim mesmo: é a economia que decide a eleição. Mas no caso do Brasil de 2018, o que decidiu a eleição foi o uso massivo das redes sociais, não fora das grandes mídias, e também, obviamente, o uso criminoso das fake news. Milhões de fake news eram repassadas à torto e direito. Só que isso, Marcelo, se ocorrer em 2022, o presidente pode perder cargo. E o TSE já deixou claro. Então, por que eu estou falando isso? Porque o TSE já fez acordo com todas as grandes redes sociais, a última foi o Telegram, contra mensagens falsas e também para entregar os perfis que passarem mensagem falsa. Nós tivemos um julgamento em 2021 da chapa Bolsonaro-Mourão por conta de mensagens falsas, e o que aconteceu naquele julgamento foi bem claro: essa vez vai passar, porque isso nunca aconteceu. Mas, na próxima eleição, não será permitido o uso de fake news em grande escala. E é por isso que o Bolsonaro, por exemplo, ficou desesperado quando o Alexandre de Moraes ele chamou o Telegram e falou para o Telegram: ou vocês entregam
aqueles que repassam fake news, aqueles perfis, e nós vamos derrubar a rede social. E aí o Telegram que não quis responder, como não responde país nenhum do mundo, por isso que ele foi banido da Alemanha e de diversos países, e quando ele viu que ele ia perder milhões de usuários do Brasil, o dono do Telegram foi lá e obedeceu à justiça brasileira. O mesmo está acontecendo agora, Marcelo, com o WhatsApp. O WhatsApp ele fez uma mudança no mundo, que ele permite que você mande mensagem para milhares de pessoas ou para centenas de pessoas. E no Brasil, o WhatsApp fez um acordo com o TSE, dizendo que só vai fazer essa mudança depois da eleição, por conta do fenômeno da fake news ocorrido em 2018. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que hoje a justiça brasileira está junto com as redes sociais e obviamente, que vai haver fake news. Só que hoje a justiça está de olho e pessoas podem perder cadeira aí de deputado, senador, governador e até presidente da República se continuar com esse uso de larga escala das fake news. E lembrando também que as redes sociais agora estão mostrando nas postagens falsas lá, elas mostram que a postagem é falsa ou que a postagem ela é parcialmente falsa, eles têm colocado lá. Isso deixando bem claro que as fake news que foram livres em 2018 não vai ter toda essa liberdade em 2022. Então a justiça está de olho e houve esse acordo com as grandes redes sociais do mundo. Twitter, Telegram, YouTube, Google, tudo fizeram um acordo com o TSE. Professor Acioli Júnior, o que rege uma nação é a Constituição. Mas o que a gente tem visto é poderes se movimentando, um entrando no lugar do outro, na decisão do outro. Como professor que é sociólogo, tem diversas especializações, está vendo esse processo já de algum tempo, poderes interferindo nos outros, se bicando, é o que a gente está vendo aí. Então, Marcelo, essa é uma questão delicada, porque, vou te dar um exemplo. Tem muitos poderes que não fazem o seu papel. E com isso ele faz com que o outro poder faça o papel dele. Eu vou te dar umas duas explicações básicas sobre isso. Vou falar sobre a união civil entre homossexuais, que ocorreu em 2012. O Joaquim Barbosa colocou ela como algo legal em 2012, assim no Conselho Nacional de Justiça. E também, em 2019, em junho de 2019, o STF colocou a homofobia na lei de racismo, criminalizando o crime de homofobia. Então, muita gente acha equivocadamente que a homofobia era crime no Brasil, e não era. Ela passou a ser crime só em 2019, quando o STF colocou a homofobia na lei de racismo. Por que eu estou dando esses dois exemplos? Eu estou dando esses dois exemplos pelo seguinte, porque nos dois casos, quem deveria fazer a lei era o parlamento, ou seja, senadores e deputados. O problema é que senadores e deputados, eles são eleitos através do voto da população. E eles sabem muito bem, os senadores e deputados, que entre 60% a 70% da sociedade brasileira é extremamente homofóbica. Ela é contra os homossexuais, especialmente por conta do discurso moralista, religioso, conservador. Então, o que acontece? Os senadores e deputados sabiam de antemão que se eles fizessem uma lei que punisse a homofobia como crime, ou que autorizasse a união civil entre homossexuais, o que aconteceria com eles? Eles não seriam eleitos para nada. E muitos desses deputados e senadores, fazem parte da bancada evangélica. Ou seja, eles não poderiam fazer nada. E com isso, eles simplesmente fingiram que homossexuais não estavam pleiteando o direito de ter a união civil e também que os milhares de crimes que acontecem contra homossexuais no Brasil não tivesse nenhuma referência da sociedade. Só para exemplificar, Marcelo, o Brasil é o país que mais mata homossexuais no mundo. 42% dos assassinatos de homossexuais acontecem no Brasil. Nem o Irã, que tem pena de morte para homossexual, mata mais que o Brasil. Então, chegava-se na justiça milhares de casos mostrando gays espancados, gays assassinados. E o que a justiça fez? Ela viu que o parlamento não queria fazer a lei, ela então foi no lugar do parlamento e criou e botou a homofobia na lei de racismo. A mesma coisa aconteceu com a união civil de homossexuais. Como o Estado não fazia nada e o homossexual é pagador de imposto, como os heterossexuais,
Eles, então, o Joaquim Barbosa, que era presidente do CNJ, foi lá e colocou a união civil entre homossexuais algo obrigado em todos os cartórios do Brasil. Então, essas duas coisas ocorreram porque o parlamento, ou seja, os legisladores, eles não quiseram fazer leis nessa questão. Então, toda vez que o parlamento ele se omite, ele se oculta, o Poder Judiciário vai lá e faz. E só para exemplificar aí, para ser rápido, para as pessoas entenderem por que existiu a união civil entre homossexuais. Eu vou citar só 2 casos para vocês entenderem. Primeiro é o caso famoso da cantora Cássia Eller. A cantora Cássia Eller vivia 14 anos com uma mulher, uma só mulher. E aí o que acontece? Quando a Cássia Eller morre, todos os bens da Cássia Eller vai para sua irmã. Por quê? Porque o Estado não reconhecia a união entre homossexuais. Então, a mulher que vivia com ela foi considerada amiga e não parente. E o seu parente mais próximo era sua irmã, que recebeu todos os seus bens. Outro caso aconteceu com um capitão da Marinha. Ele vivia 18 anos com seu companheiro. Ao falecer, toda a sua herança foi para o seu pai, que tinha mais de 80 anos, era marechal da Marinha. O pai dele até teve a hombridade de devolver toda a herança, todo o dinheiro ao companheiro do filho. Então, esses 2 casos, entre outros milhares, foram os casos que fizeram com que a justiça brasileira aceitasse a união civil entre homossexuais por conta de herança e por conta de divisão de bens. Então, esses são 2 casos para exemplificar de como um poder ele toma atitude por outro poder, porque o outro poder se torna oculto e omisso. Bem, a gente já está chegando ao final. O professor Acioli Júnior está lançando esse livro. São 2 volumes lançados e o próximo volume vai ser lançado quando? Então, esse aqui é o Reflexões de Observador 1, Ensaio sobre Política, volume 1. O outro livro vai sair em setembro, um mês antes da eleição presidencial, eleição para governador e senador, vai sair em setembro. Então, esse é um livro muito interessante, porque ele é um livro didático crítico. Ele é didático no sentido de que ele ensina inúmeras questões da ciência política e do fenômeno político, por exemplo, o que são ditaduras, o que é democracia, o que é república, o que são os 3 poderes, o que foi o AI-5, como se dá o processo de impeachment no Brasil, quando surgiu o processo de impeachment no mundo, que são direitos humanos. Ele trabalha com toda essa questão didática e também ele é um livro crítico porque ele faz críticas duras à sociedade brasileira, à política partidária nacional e especialmente ao bolsonarismo e ao petismo. Então, ele é um livro didático e crítico, e é um livro que eu tento levar conhecimento da ciência política para a população de modo geral. Bem, eu quero muito agradecer ao professor Acioli Júnior, que está lançando esses volumes de um livro de reflexões sobre várias questões ligadas à política. E outros volumes virão, porque assunto, professor, aqui não falta. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado por mais uma oportunidade para falar para o seu grande público aí. Eu me sinto aí lisonjeado, agradeço mesmo. E só uma indicação de livro aí, o meu penúltimo livro, que fez maior sucesso aí, só tem hoje 700 exemplares, só tem 26, que é o livro sobre Cabo Frio, meu roteiro ambiental e patrimonial, da cidade de Cabo Frio, com 500 páginas, um livro que fala sobre 20 praias, 12 ilhas, 3 rios e toda a parte histórica do município. Então, foi um livro que teve uma saída muito rápida e já está se esgotando. Então, muito obrigado, Marcelo. Obrigado mesmo pela oportunidade. Nós que agradecemos. É só acessar nas redes sociais, professor Acioli Júnior, não é isso? É isso sim. Então tá, professor. Mais uma vez, muito obrigado. Volte sempre. Bem, a gente está encerrando, agradecendo a sua audiência, agradecendo a direção, a produção, Carlinhos e Alex. Amanhã a gente está de volta. Valeu pela companhia. Tchau!